Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Suaram para fazer a etapa 102? Então, vamos para 103. Gente, essa etapa também pode deixar vocês com dúvidas, tá? Se vocês ficarem com dúvidas, não se acanhem, por favor, deixem comentário no vídeo que eu respondo, mas tem que ser, eu tento ajudar vocês na resposta. Mas tem que ser inscrito no canal, senão o YouTube não me mostra o comentário, tá? E se vocês, caso compreenderem tudo direitinho, deixa um like, que é uma maneira que eu tenho de saber que vocês estão, que eu tô conseguindo me expressar para vocês. Eu acho que eu me enrolei um pouquinho ontem, no início do vídeo anterior, mas é porque realmente eu fico buscando a melhor forma de explicar para vocês, tá bom? Desculpa aí, gente. E aí, hoje é nossa etapa 103. Bastante trabalho também, bastante ponto diversificado. E eu vou tentar fazer bem devagarinho para vocês não se confundirem, tá bom? Para vocês compreenderem. Então, vamos lá. Nós vamos começar, deixa eu ver se eu estou centralizada aqui, tá? Nós vamos começar o nosso trabalho aqui, ó, em cima desse ponto puff gigante aqui. Eu ia falar pompom. Eu me confundo toda hora com o negócio do pompom. E já vou avisando que eu esqueci de desligar o meu despertador de novo, claro, né? Então, se tocar, vocês já sabem que eu esqueci. Ai. Gente, aqui, ó, antes da flor do canto, nós vamos vir nesse pompom que a gente abraçou o cordão laranja aqui, tá? Nesse pompom, nós vamos fazer... Pompom, não, Mia, puff, puff. Eu acho que aqui no Brasil é chamado de pompom, por isso que eu confundo com pompom, sei lá. Que eu fiquei com esse pompom na cabeça. Gente, aqui nós vamos fazer outro puff gordão, gorducho, em cima dele, tá? Nessa etapa, a gente vai trabalhar com os puffs gorduchos e com os puffs magrinhos. Os gordinhos, não, que são de 4 laçadas. Então, é puff de 5, quando eu falar gorducho, é 5 laçadas. Puff magrinho é 3 laçadas, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó, bem em cima, no pontinho desse puff, aqui, a gente vai fazer outro puff de 1, 2, 3, 4 e 5 laçadas. Eu comecei direto o puff, sem prender o ponto no trabalho. Agora eu fecho esse puff. Vocês podem prender com um pontinho baixo ou deslizado, se vocês tiverem dificuldade de começar direto, tá? Faço uma correntinha aqui, ó, pra encerrar esse puff gorducho. Fiz a correntinha que eu encerrei, o ponto gorducho, eu faço só mais uma correntinha, tudo bem? Aí, vou virar a flor, ó. Atrás da flor, nós vamos trabalhar naquela correntinha que foi a casinha da flor. Então, a gente vem nessa correntinha aqui atrás e faz um ponto baixo. E faz 2 correntinhas novamente. Vem na próxima correntinha aqui, ó, e um ponto baixo. 2 correntinhas. Vem na próxima flor aqui, ó, atrás da pétala, né? Próxima flor não, atrás da pétala, na correntinha um ponto baixo. 2 correntinhas aqui na correntinha, ponto baixo. Faço 2 correntinhas, ponto baixo no próximo espaço correntinha. Mais 2 correntinhas, ponto baixo aqui na correntinha. 2 correntinhas,
ponto baixo aqui. Esqueci de falar para vocês que essa é uma volta completa. Vocês podem ver que eu voltei com a minha cor base, né? Uma correntinha, olha, um ponto baixo, duas correntinhas. Ponto baixo na correntinha, duas correntinhas. Ponto baixo na última correntinha e uma correntinha só. Quantos pontos baixos a gente tem que ter aqui, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? 10 pontos baixos. Acabei o último ponto baixo, eu faço uma correntinha, eu cheguei onde, gente? Cheguei no puff gordão aqui, gorducho. E aqui eu vou fazer outro puff gorducho de 5 laçadas. Então, uma, duas, três, quatro e 5 laçadas, tá? Tô com as 5 laçadas, fecho o meu puff gorducho, uma correntinha aqui para encerrar o ponto, tá bom? Nós chegamos naquela parte que a gente fez o ponto alto tradicional do crochê, tá? E na etapa anterior, a gente fez 22 pontos altos aqui, né? Agora, esse primeiro ponto aqui, ó, a gente pula e vem trabalhar aqui, ó, no segundo ponto alto. E vamos fazer novamente um ponto alto do crochê tradicional sobre cada ponto alto que a gente vai encontrando, tá? Como a gente pulou o primeiro, vão ser 21 pontos altos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, tá? Então, 21 pontos altos pela frente. Aliás, pela frente não, em cima do ponto alto da volta anterior, crochê tradicional. Tudo bem? E agora, Mia? Agora, a gente chegou aqui, ó, onde a gente fez 6 puffs gorduchos, né? Aqui, nesse primeiro puff gorducho que a gente fez exatamente em cima da redução de pontos aqui, que é o primeiro aqui, no final do nosso cordão, que o meu está em laranja, aqui, ó. Nesse puff, nós vamos fazer novamente, ó, no pontinho exatamente em cima dele, aqui, ó, outro puff gorducho de 5 laçadas, ó. 2, 3, 4 e 5. Tudo bem? Fecho o meu puff gorducho, uma correntinha que é encerramento do ponto. E agora? Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, naqueles bloquinhos de 3 pontos altos que a gente separou por correntinhas, e nessas correntinhas a gente fez o puff gorducho. Então, nós vamos dar uma laçada na agulha e vou contar aqui, ó, desse segundo puff, 1, 2, 3, é nesse ponto aqui que eu vou começar a trabalhar.
E o que é que eu vou fazer? 3 pontos altos duplos em um. Então, ó, dou 2 laçadas na agulha, pego a linha por debaixo, pela frente do ponto. 2 laçadas na agulha, venho aqui nesse ponto, pego a minha linha, solto 2 laçadas, solto 2 laçadas e não encerro o ponto alto duplo, fico com ele na agulha. Dou mais 2 laçadas pela frente do próximo ponto alto aqui, ó. Mais um ponto alto duplo sem terminar. No último ponto aqui, antes do puff, o terceiro ponto alto duplo. Aí, eu tô com 4 laçadas na agulha, agora eu fecho todos. Faço uma correntinha de encerramento desse ponto, tá bom? Depois dessa correntinha de encerramento, eu vou fazer mais 1, 2, 3 correntinhas. 2 laçadas na agulha, pula esse puff gorducho aqui, vem aqui pela frente desse bloquinho de 3 pontos altos e novamente a gente vai repetir pontos altos duplos 3 em 1, ó. Então, fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto duplo. Tô com as 4 laçadas na agulha, ó, faço pela frente do ponto, da volta das etapas anteriores, tá? Aqui. Aí, fecho esse trio de pontos altos duplos e faço uma correntinha para encerrar esse ponto. Agora, faço mais 1, 2, 3 correntinhas. Não falei que o despertador ia tocar? Tocou, claro. 3 correntinhas, deixa eu ver, tá. E, novamente, nós vamos repetir esse trabalho, esse ponto aqui, ó, por 5 vezes. Então, eu já tenho 2 aqui. Venho aqui no próximo trio e pela frente, solto 2 laçadas, solto 2 laçadas, pego outro ponto, solto 2 laçadas, solto 2 laçadas e pego o terceiro ponto. Solto 2 laçadas, solto 2 laçadas e fecho todos. Uma correntinha para encerrar o ponto e mais 1, 2, 3 correntinhas. E vamos de novo aqui, ó. Tá? Solto 2 laçadas. Mais 2. Tô com os 3 pontos altos duplos na agulha, fecho todos, uma correntinha e mais 1, 2, 3 correntinhas. E o último aqui, ó, o último bloquinho. Um ponto alto duplo sem fechar, o segundo ponto alto duplo sem fechar e o terceiro ponto alto duplo sem fechar. Fecho todos, faço uma correntinha e aqui eu não faço 3 correntinhas, tá? É só a correntinha para encerrar o ponto mesmo. E agora? Agora a gente vai vir nesse último puff gorducho aqui e sobre ele nós vamos fazer outro ponto puff gorducho de 5 laçadas. 3, 4 e 5. Fecho esse puff e faço uma correntinha, tá? Então, esse é o trabalho que nós vamos fazer em cima das florzinhas vermelhas aqui, que eram as pipocas, tá, gente?
Então, essa repetição aqui a gente vai fazer em todas as florzinhas vermelhas. Chegamos onde, gente? Chegamos aqui na flor central, certo? Nessa flor central, ó, aqui a gente tinha deixado uma e duas correntinhas no meio dos pontos altos, certo? Então, nós não vamos trabalhar na primeira correntinha, que é da última volta aqui. A gente vai vir trabalhar nessa aqui, ó, tá? E nós precisamos tomar cuidado para não pinçar essa primeira aqui. A gente tem que pegar só aqui, ok? E o que é que nós vamos fazer aqui, gente? Puff magrinho, de 3 laçadinhas. Então, aqui eu já fiz o meu pontinho, encerrando o puff gordinho. Eu vou dar uma laçada na agulha, venho aqui, ó, nessa correntinha central aqui, ó, e 1, 2, 3 laçadas. É um puff magrinho. Fecho aqui o ponto puff com uma correntinha. Dou uma laçada e venho no próximo espaço aqui, ó. Tá? Que eu até acho que eu havia falado para vocês fazer a correntinha mais alargada. E aqui nós vamos fazer mais um puff magrinho, de 3 laçadinhas. Fecha o puff, uma correntinha e vem pro próximo espacinho. 1, 2 e 3, tá? Fecho o puff, uma correntinha. Venho pro próximo espaço, 1, 2 e 3. Fecho o puff, uma correntinha. Venho pro próximo espaço e 1, 2 e 3. Fecho o puff, uma correntinha. Próximo espaço, 1, 2 e 3. Fecho o puff, uma correntinha. A gente vai precisar ter 11 puffs aqui no meio, tá, gente? Então, em cima dessa flor, ó. Eu fiz até agora quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preciso de mais 5. 2 e 3 laçadas. Fecho. Preciso de mais 4. Então, venho aqui 1, 2, 3. Fecho. Preciso de mais 3 puffs magrinhos. E agora eu preciso de mais 2 puffs magrinhos. Fecho uma correntinha e o último. 1, 2 e 3. Fecho meu puff, faço a correntinha de encerramento. Então, quantos puffs a gente tem aqui, ó? Magrinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tudo bem? E agora? Agora, chegamos aqui no puff gorducho. E nós vamos novamente fazer em cima do primeiro puff gorducho aqui, o que, gente? Outro puff gorducho, de 5 laçadas. 3, 4 e 5. Fecho meu puff gorducho, faço uma correntinha de encerramento. Venho aqui nesse ponto alto, né, nesse bloquinho de 3 pontos altos, e aqui nós vamos fazer 3 pontos altos duplos em um novamente. É o mesmo trabalho que a gente fez na florzinha vermelha
antes de chegar na flor central. Fecho os 3 pontos, faço uma correntinha para encerrar esse ponto. E 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui, pego de novo. Agora, gente, é espelhamento, tá? Eu não vou ficar gravando, porque acho que vocês já entenderam qual vai ser a sequência. Eu vou explicar aqui. Aqui a gente vai fazer a repetição de 3 pontos altos duplos por 5 vezes, ó. Então, eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto é aqui, antes da redução, onde a gente fez o puff gordinho. Gorducho. Em cima desse ponto puff gorducho, nós vamos fazer outro ponto puff gorducho. E aí, a gente vai fazer 21 pontos altos sobre pontos altos. Aqui, antes de... Aqui, a gente começou na florzinha e pulou um ponto, né? Então, aqui, quando a gente começa os pontos altos depois da redução, a gente já começa a trabalhar nesse primeiro, tá? Porque tem que sobrar um ponto, um espacinho aqui antes da florzinha, porque senão fica muito amassado, ó. Então, antes e depois da florzinha, da flor do canto, aqui, ó, é aqui que a gente pula um ponto e faz os 21, tá? E aqui a gente faz os 21, pula esse último pontinho e faz o puff gorducho. Tudo bem? Deu pra vocês entenderem, gente? É o inverso do que a gente fez aqui, tá? Eu não vou gravar porque fica tedioso pra vocês. E eu acho que eu consegui passar direitinho a sequência. Essa é a sequência que a gente vai fazer em toda a nossa peça. Chegou aqui, o 21º ponto tem que cair aqui, ó, tá? Aí vai sobrar esse espacinho aqui. Vocês vão fazer um puff gorducho aqui, a correntinha de encerramento dele, e já começa a trabalhar aqui atrás das correntinhas, com ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo. Chega aqui, faz o puff gorducho, e aqui vocês pulam esse primeiro ponto. Tudo bem? Qualquer dúvida, me chamem nos comentários. Tá bom, crianças? É trabalhosinha, tá? É menos do que a última, né? É menos do que a 102. É mais simples um pouco. Mas todas as nossas voltas agora, que vão ser várias, como eu falei, acabou a moleza, gente. Tem uma variedade de ponto bem grande e a gente tem que prestar atenção para não se perder. Ok, minhas crianças lindas? Um beijo para vocês e eu volto com a nossa etapa 104. Beijo, beijo.